Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso IBESG Talks, o videocast quinzenal do Instituto Brasileiro de SG, apresentado por mim, Rafael Ávila, e pela Bruna Iervolino, que também está aqui com a gente. Hoje a gente tem o prazer imenso de receber a Gisele Batista. Gi, muito obrigado por estar aqui com a gente, e vai ser muito legal para a gente explorar um pouco mais de formas de criação de conteúdo sobre sustentabilidade, seja no LinkedIn, seja no seu site, blog, seja em outras redes sociais. A Gi, ela vai poder falar um pouquinho mais dela, mas é top voice no LinkedIn, cria conteúdo de maneira genial. Eu, particularmente, já acompanhava há bastante tempo e, enfim, muito legal estar aqui com vocês. Só antes de começar, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou Rafael Ávila, tenho 38 anos, 1,79 m, sou branco, olhos e cabelos castanhos. Estou hoje aqui no meu escritório, vestindo uma camisa rosa, e atrás de mim está a minha estante com alguns objetos que eu tenho muito carinho e alguns livros também legais. Deixa eu passar a palavra para a Bruna se apresentar também e, eventualmente, vou você também se apresentar. Prazer, pessoal. Eu sou a Bruna Gi, muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom, eu sou uma mulher branca, cabelo preto, liso, mais ou menos ondulado. Estou usando uma camiseta bege, atrás de mim tem uma parede branca. Tenho 27 anos e é um prazer estar aqui com vocês. Bacana. Iniciando, agradecendo aí o convite, super legal, muito feliz de estar aqui com vocês. Me chamo Gisele Batista, eu sou uma mulher cis com a pele clara, eu tenho os meus olhos verdes, os meus cabelos são crespos, castanhos, claros, um pouco abaixo do ombro. Hoje eu estou usando uma blusa preta, ela é de gola alta, meia manga, um óculos com um aro escuro, preto, 2 brincos de pérola. Atrás de mim eu tenho uma parede que é o cenário do meu escritório, ela é cinza azulada, alguns quadros compondo esse cenário. Tenho uma planta, um globo terrestre, uma poltrona e uma luminária. Mais uma vez, obrigada aí para a gente estar batendo esse papo super bacana, estou bem empolgada. Maravilha, estamos todos. E eu queria começar, então, entrando no assunto principal, né, que é a coisa da criação do conteúdo sobre sustentabilidade. Fala para a gente, Gi, como é que começou para você essa coisa de criar conteúdo sobre sustentabilidade, e aproveita, conta um pouquinho mais de você também para quem está assistindo, né, para a gente entender como é que sua carreira começou com sustentabilidade, onde você está agora. Acho que tem bastante coisa aí para você falar. Bacana. Esses dois mundos se misturam num certo ponto. Eu sou geógrafa de formação, tenho mestrado em análise da qualidade ambiental, o doutorado eu fiz na engenharia civil na parte de gestão territorial, fiz 2 MBAs, um em gerenciamento de projetos. Eu morava em Brasília na época, gerenciava grandes projetos a nível nacional e precisava de informações e nomenclaturas para poder fazer gerenciamento das equipes. Mas o segundo MBA eu acho que foi mais pensado e mais direcionado para a própria carreira, porque as coisas foram acontecendo na minha vida e eu fui cursando, fui fazendo isso. Mas o segundo MBA eu quis estudar a sustentabilidade no mercado financeiro. Então eu fui fazer como geógrafo um MBA em finanças. Foi super difícil ter passado por matemática financeira, contabilidade financeira, mas foi bacana porque ali, primeiro, eu tive uma visão geral sobre o que é uma empresa, que é muito diferente quando a gente vem da academia ou alguma área que seja muito técnica, e também eu pude perceber como a sustentabilidade estava ganhando uma representatividade muito grande. Isso a gente está falando por volta de 2015, 2017, que foi o período ali que eu entrei no MBA. E lá, eu estava muito assertiva, de estar estudando a sustentabilidade, e lá eu tive essa oportunidade de conhecer o mundo do ESG. A gente nem comentava sobre isso aqui no Brasil, era muito embrionário, a questão da própria sustentabilidade ainda era muito pequena, a Agenda 2030 tinha acabado de ser colocada em pauta, o Acordo de Paris a gente estava esperando, expectativa que alguns países assinassem, mas ali eu fui vendo e fui adentrando nesse mundo, percebendo como a sustentabilidade ia ganhar corpo nos próximos anos. E isso eu morava em Brasília, E retornando para Florianópolis, onde eu resido hoje, um pouquinho antes da pandemia, a gente conseguiu perceber, ou conseguiu avaliar
o quanto aquele momento foi disruptivo para a nossa sociedade. Então, a gente tem esse recorte, sim, da questão da pandemia, e aí eu trago essa visão para a questão do ESG, que é onde a gente começou a falar com mais ênfase sobre esse tema. E aí eu estava em Floripa, nesse meio de pandemia, o meu marido é da área da saúde, assim, foi bem denso e bem intenso, e eu fiz uma reprogramação da minha carreira. Eu disse, eu preciso rever, porque todo mundo diz, mas fala, porque não tinha projetos, eu trabalhava muito com licenciamento ambiental, uma experiência gigante sobre isso, mas estava assim mordida por a questão da sustentabilidade corporativa. E ali eu fiz uma reprogramação e eu disse, eu vou zerar tudo que eu estudei até agora e eu vou começar do zero para poder ver onde é que eu me conecto ou onde eu agrego valor primeiro, né, dentro da minha própria perspectiva de vida e de profissão, e depois como é que eu jogo isso para o mundo. E eu lembro que as pessoas diziam assim, mas o ESG, começava a se falar, o ESG tá tão em voga, agora vai vir. Eu disse, mas, gente, mas isso é coisa de empresa de capital aberto, não é todo mundo, é muito restrito e muito fechado. E nesse exercício que eu fiz, ou nessa imersão que eu fiz, eu comecei a perceber a importância, sim, e buscando muita fonte lá fora, sempre tive isso, né, do próprio TCC, não tinha fontes aqui dentro do Brasil, eu buscava isso lá fora. E aí eu comecei a estudar profundamente esse tema, e eu não tinha com quem discutir isso. Eu disse, agora o que eu faço? Eu vou escrever artigos. E eu comecei a escrever artigos para congressos, e aí depois eu escrevi artigos para o LinkedIn. O meu primeiro artigo no LinkedIn tem referências bibliográficas, uma linguagem seca, dura, acadêmica, que era o jeito que eu sabia fazer. E aí o bacana é que foi fazendo mais sentido para as pessoas do que para mim mesma. E aí nesse processo as pessoas diziam, nossa, que legal esse texto que você escreveu. Mas eu não escrevi para que alguém me respondesse, eu precisava colocar aquilo para fora. Eu acho que a primeira dica que eu poderia deixar aqui para quem quer criar conteúdos, e pelo meu recorte, minha visão de mundo, pela sustentabilidade, é escrever pelo coração. Então, nunca escreva um conteúdo visando quantos likes você vai receber, ou quantas curtidas, ou quantos compartilhamentos. Se você está nessa vibe, você ainda está assim, num estágio muito superficial do que é realmente criação de conteúdo, ou a gente pode adentrar depois de marketing de conteúdo. Você tem que escrever com o seu coração. O meu recorte é escrito, ok? Onde eu sou muito boa, né? Então, a minha produção vem muito nessa questão de artigos e tal. E depois eu posso contar para vocês aí um pouquinho de como é que foi participar do LinkedIn Creator também, que foi um processo bem bacana. Eu acho que vai ser muito bom ouvir. E eu acho que, assim, no nosso ponto de vista, pelo menos no meu também, eu gosto muito dessa coisa da autenticidade, né? Porque no fim do dia, quando a gente está colocando para fora, se a gente faz só pelo algoritmo, só pelo númerozinho de like que você vai ter, uma coisa, de fato, você está perdendo. E quando a gente faz de forma autêntica, o resultado costuma ser muito legal também, né? Se você consegue expor de uma forma interessante o conteúdo que você tem, eu acho que a coisa anda bem. E aí, isso entra num outro tema, na minha visão, que eu acho que é legal, que é como, eu estou imaginando aqui quem está assistindo a gente, né? Às vezes é uma pessoa de uma área de marketing de uma empresa, de uma área de conteúdo, às vezes é um profissional autônomo, um consultor que quer expor mais sobre o que tem estudado, sobre o que tem feito, essas coisas, né? E como é que, para você, foi de encontrar os seus principais interesses e temas, né? Nessa busca, nessa pesquisa, nessa mudança de carreira, como é que você encontrou assuntos que você gostava de falar? E aí eu vou dar só um pouquinho de como foi para mim o processo também, porque eu acho que, de certa forma, às vezes se assemelha. Para mim, foram 13 anos que eu trabalhei desenvolvendo metodologias numa empresa, e quando eu fui falar sobre sustentabilidade, eu também tive essa coisa, né? Os meus primeiros posts foram meio desconexos, eu não sabia muito bem como escrever, como expor. E aí, quando eu comecei a falar sobre metodologias, práticas, coisas que eu já tinha feito como consultor, e trazendo a sustentabilidade, o ESG no meio, a coisa eu acho que fluiu muito, e aí é muito legal que eu acho que você descobre quando a coisa é boa, quando ela ressoa nos outros, né? Então você tem mais pessoas trocando com você, perguntando, engajando, e eu acho que aí isso, enfim, para mim acho que foi muito legal, e para mim os meus interesses e temas foram muito vindos da minha experiência, né, do que eu tinha feito dentro desses últimos 13 anos desenvolvendo metodologias de gestão e inovação. E aí queria saber de você, de como é que foi essa linha para você, né, de aprendizado, de interesse, de escolha de tema, de como se aprofundar, né? Enfim,
e conta pra gente mais. Bacana. Eu vejo esse processo de criação de conteúdos como uma escada de 3 degraus, ok? O primeiro deles que você tem que atravessar é a questão da identidade. Então, antes de eu ter uma autenticidade, eu tenho que ter uma identidade. O que faz sentido para mim? O que me conecta no mundo? O que isso tem? E o que isso tem a minha cara? E aí, quando a gente consegue ter essa percepção do que eu gosto, né, do que me conecta, você começa a dar realmente a sua performance, ter o seu jeito de falar. E aí, mergulhando nesse jeito, ou nessa linguagem, ou nessa voz, aí é que entra a questão da autenticidade. Porque todo mundo pode falar sobre sustentabilidade, mas cada um tem um jeitinho. Eu disse, eu gosto de escrever. E acabei cativando um público que também gosta de ler aquilo que eu escrevo. Então, a gente está se conectando nesse gancho, nesse plug, né? E aí, o terceiro ponto, o terceiro estágio é a autoridade. Os seus pares te reconhecerem pelo que você produz, ou a qualidade daquilo que você produz. Ou você está gerando valor para a vida de outros profissionais. Então, esses são os três principais pontos para isso. Eu selecionei hashtags que faziam sentido para mim. Então, eu escolhi o ESG, que tinha muito a ver com essa questão da experiência, né, do MBA e vendo as empresas. Escolhi a questão da hashtag de mudanças climáticas, que é uma coisa assim que eu estudei muito a fundo o mercado de carbono, o que estava funcionando, né, acompanhei muito a implantação do Acordo de Paris. Escolhi a hashtag Agenda 2030, que é o nosso grande plano de futuro para a humanidade. A gente quase não fala sobre isso, mas ela é uma robustez maior do que o próprio ESG. O ESG está ali na ponta, colocando, né, a raiz, mas a Agenda 2030 ela é muito mais encorpada, envolve muito mais agentes dentro deste processo. E a sustentabilidade como um todo, tudo aquilo que eu faço. Então, assim, os temas que eu escrevo ou que eu me interesso, eles estão dentro desses 4 universos e às vezes eles se cruzam, às vezes não. Então, às vezes entra uma economia circular, mas ela está no guarda-chuva da sustentabilidade, ou eu estou falando do risco climático, mas aí eu já estou dentro da hashtag, né, das mudanças climáticas, ou diversidade, enfim. E aí você começa a brincar com isso. É importante saber, e aí você não me deixa mentir, que a gente tem que estudar muito. Quem quer criar conteúdos e quem quer criar conteúdos com qualidade tem que ter um repertório muito grande, fontes de pesquisas muito densas e que seja também conteúdo que seja verídico. Porque aqui é que você está construindo, né, o estágio final, que é essa autoridade que você tem dentro desses grupos ou dessa comunidade que você está criando. Isso é extremamente importante. Pergunta. Dentro desses temas que você escolheu trabalhar, estudar muito a fundo, como que você se diferencia das outras pessoas que também estão no LinkedIn falando sobre esses assuntos? O meu coração é só meu. Eu falo, a lupa do meu mundo é o meu coração. Então, tem muita gente falando de muito conteúdo de qualidade, mas aí é que eu digo assim, que quando você tem essa pegada de que você realmente se identifica com aquilo que você está escrevendo e você não está preocupado se você vai ter likes ou não, tem conteúdos que eu arrisco e eu escrevo e eu não quero nem saber, assim, eu vou muito longe daquilo que é o meu padrão, mas eu preciso colocar para fora. Eu fiz isso com um vídeo, eu nunca faço vídeos. Eu fiz um vídeo na semana passada em função das chuvas que aconteceram aqui dentro do Rio Grande do Sul. Eu chorei muito, eu fiquei muito chocada com tudo que aconteceu, porque a gente estuda isso há anos, vê o que né, as previsões, e todo mundo esperou para que acontecesse. E muitas vítimas. Então, né, aqui entra a questão da justiça climática, nem todo mundo que polui é o que vai sofrer mais, né? Então, eu fiz aquele vídeo e foi super legal. Então, assim, o que me diferencia dos outros, eu vejo pela minha perspectiva, eu escrevo com aquilo que eu tenho dentro do meu coração. E sempre pensando na abundância. Porque, mas eu não vou entregar o jogo todo. Porque, não, peraí, eu sou consultora, eu tenho que esconder o jogo. Gente, a rede, ela é democrática. Se você se propõe a criar conteúdos para uma comunidade tão rica e exigente quanto é a do LinkedIn, não tenha medo de compartilhar aquilo que você sabe. Então, realmente ter essa mentalidade da abundância,
porque você vai receber insights muito maiores, e aí você vai devolver esses insights, e aqui a magia acontece. Então, talvez, né, o meu diferencial, de novo, é o meu coração e é o que eu entrego para o mundo, é o meu melhor. Quanto mais a gente eu gostei muito do que você falou. Desculpe interromper, Bru, mas é porque eu acho que são dois pontos que são muito legais, e eu acho que a gente volta para a autenticidade sempre, né? Eu acho que é muito legal, assim, você ter a capacidade de olhar ao redor, ver o que os outros estão criando também, mas fazer a coisa para você, como você gostaria que fosse dita, como ela deveria ser feita. E a coisa da abundância é que, quando você falou, acho que ressoa muito em mim. Eu acho que tem tanta gente que ainda tem um pensamento antiquado, conservador, de que, não vou trocar, não vou falar, concorrência, competição, e eu vou tão contra isso, porque não tem por que você ter esse pensamento hoje em dia, né? E aí eu vou dar só um exemplo rápido. Outro dia, eu fui contratado para fazer uma consultoria por conta de um conteúdo que eu criei no LinkedIn, que era sobre gestão de riscos, e eu dava, assim, o passo a passo da melhor maneira que eu conseguia transmitir possível, que eu fazia nas minhas consultorias. E eu acho assim, sempre que a gente puder ser mais aberto, compartilhar conhecimento, compartilhar conteúdo, e esse é um dos grandes motivos de você estar aqui hoje, né? Que eu vejo você fazer isso de maneira autêntica, autoral, interessante, e eu acho que isso sempre leva a gente para um caminho muito legal. E se eu pudesse falar para quem está pensando em desenvolver conteúdo, é isso. Seja o mais... compartilhe o máximo que você puder, porque a chance de você ter trocas mais substanciais, melhores, mais profundas, que vão levar você a um patamar maior de conhecimento seu, e às vezes de uma troca legal, que pode ser comercial ou não, com certeza vai num caminho legal. Perdão, Bru, você ia complementar. Imagina, né? Eu ia falar isso. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe também depois, né? Sempre uma troca, cíclico, né? Então, muito legal isso, de você realmente compartilhar sem medos, né? E uma outra pergunta. Desculpa, pode falar. Eu queria só para deixar a gente pontuar muito. É sobre sustentabilidade isso. Se uma pessoa quer criar conteúdos pensando em reter algo, né? Claro que você tem as suas estratégias, você tem o seu negócio, ok? Mas se você parte desse princípio que você quer criar conteúdos, é parte de você que você tem que estar compartilhando com os outros. E aí você está dividindo algo. E tem uma diferença muito grande entre abundância, ok? E riqueza. A riqueza eu preciso acumular. Aqui tem um sentimento de escassez, não é para todo mundo. Eu tenho que guardar, ok? E a abundância é o contrário, é você jogar para o mundo, e quanto mais eu tenho, mais eu ganho. Eu sempre gosto de dar o exemplo da chama da vela. Se eu tiver aqui com uma vela acesa, e vocês não, eu vou lá, eu acendo, né, a vela de vocês, eu continuo com a mesma chama, com a mesma quantidade de chama que eu tenho ali, mas eu consegui acender a de vocês. E aí vocês criam o caminho de vocês. E lá adiante, com certeza, a gente vai ter esse retorno, a gente vai se encontrar de alguma forma, e aí vai ter essa conexão. E, de novo, isso é sobre abundância, isso é sobre a gente pensar em algo muito maior do que ter aquele micro, não, eu quero aqui, eu sou melhor, né, eu preciso estar em destaque. Bem pelo contrário. Só o parênteses, quando eu entrei na questão do creator, eu nem sabia o que era isso. Porque eu lembro que eu estava estudando demais e eu precisava botar isso para fora de algum jeito. E aí fazia do meu jeito, bem, bem amador. E aí alguém do LinkedIn disse, Gisele, o que você está escrevendo faz sentido para as pessoas. E aí eu disse, tá, legal. Você quer ser LinkedIn Creator? E aí eu disse, tá. Fiquei pensando, né? Vai querer me cobrar alguma coisa de certo. E fiquei bem quieta, não respondi, né? E passou uns 2 dias assim, não, tudo bem. Aí disse, não tem custo nenhum, você pode entrar. Eu disse, agora eu quero. E aí comecei a, né, fazer meus conteúdos ali, e disseram assim, não, mas peraí, você pode dizer para as outras pessoas que você é LinkedIn Creator, porque isso é muito legal. Eu disse, olha, eu não tinha percebido. Então, veja bem, o meu foco não era alcançar um cargo ou um status dentro da rede. Não, era poder ter essa troca e alguém para poder falar naquele momento que eu estava, né, numa imersão tão grande dentro de conteúdos que eu queria realmente explorar isso. Mas pode fazer a tua pergunta, desculpa. Precisava botar esse ponto. Não, super legal. Você começou a criar conteúdo com uma certa frequência? Tipo, se fazer assim, todo dia, ou 2 vezes na semana, 3 vezes na semana? Como que você organiza isso?
E se você sente que quanto mais conteúdo você cria, mais engajamento você gera, ou não necessariamente? Não, é muito orgânico, ok? Assim, ó, quando você se propõe a fazer conteúdos, você tem que ter uma linha de editorial. Isso é fato. Então, não adianta eu escrever um conteúdo hoje, daqui a 3 meses eu escrevo outra coisa, né? Eu faço um conteúdo e daqui não sei mais quanto tempo eu faço outro. Não, você tem que ter um planejamento. Da minha forma, começou muito orgânico, mas quando eu entrei dentro da questão do LinkedIn, né, como creator, eu acabei entendendo que tinha o que a gente chama de economia de criação de conteúdos, ou marketing de conteúdos, né? Então, existe realmente todo um processo, existe uma técnica para isso. E aí eu criei, sim, um editorial, e fui aperfeiçoando muito nos últimos 2 anos, assim, tá bem top. eu fechei agora um jeito que eu acabei, né, intercalando várias redes, então é uma metodologia minha que eu acabei de desenvolver e vou estar aplicando também. Então, assim, você tem que criar um editorial da forma que você se identifica. Então, tem gente que gosta muito e é muito descolada para fazer vídeos. Eu não sou uma pessoa descolada para fazer vídeos. Então, assim, é fato. E aí eu super tranquila, eu entendo a minha limitação. Eu gosto de escrever. Eu gosto de texto, eu gosto de fazer posts, e aí as pessoas que curtem isso também acabaram se conectando comigo. Então, o primeiro ponto dessa linha editorial, qual é o teu formato? O que você mais gosta de fazer? Eu acho que isso é extremamente importante para que você se sinta confortável. Depois, você tem que ter uma frequência muito, muito grande para poder fazer. Então, de novo, uma frequência. O que você vai fazer? A constância, que a gente chama, né? Você fez hoje, não, esse conteúdo aqui vai durar uns 2 dias, faz mais um tempinho, né, ou 3 dias, mas o recomendável é pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, se você quiser ter um engajamento bacana dentro da rede. Mas se um post foi super legal e bombou, você não vai matar, né, a gente chama de canibalismo, com um próximo post que não tá... Eu fiz foi muito legal, eu acho que é legal pontuar isso. Tava assim, um pouquinho antes da cópia, eu tava com a minha garganta assim, eu preciso botar isso para fora. E aí eu trabalhei com 3 números que a gente tinha que lidar. Com os números que não tinham do financiamento para descarbonização da economia global, o número que a gente tinha 1,5 a 2 graus, né, Celsius, que a gente tinha que prestar atenção, e o outro não sei o que era. Eu joguei esses 3 números e fiz um post. No outro dia, o post estava, sei lá, com uns 6 mil visualizações. E aí o pessoal começou a engajar, resumindo a história, chegou a quase 23 mil visualizações aquele post. Eu não fiz ele pensando quantos likes eu queria. Eu fiz porque estava na copy, ninguém estava se mexendo, a gente estava no mesmo blá blá blá. Então, assim, não, peraí. O que o povo precisa se organizar ou pensar? Então, foi uma entrega, de novo, abundância. Galera, é por aqui. E aí, nessa linha editorial, você tem que ter esse planejamento, né, que você faz, mas você tem que dar espaço também para esses respiros, para sentir a rede, senão você vai ser muito mecânico e muito lógico, né? E aí, de novo, volta para o teu coração. O que você está sentindo naquele momento? Sobre o que você quer escrever? E aí você entrega, porque possivelmente as pessoas estão sedentas por aquilo que você vai fazer também. E uma coisa para complementar da linha editorial da frequência, eu acho que é até meio óbvio, mas vale a pena ressaltar, é que a gente antes estava falando de abundância, de criar conteúdo, e eu acho que tudo vem, pelo menos na minha cabeça, na geração de valor, né? Então, assim, é importante a gente ser abundante, é importante a gente trocar e dividir muito, é importante ter valor. E normalmente quando é autêntico, você estuda, você corre atrás, vem com valor também, né, para pessoas que talvez não tiveram a mesma experiência que você. E eu compartilho muito também dessa sua visão de frequência e linha editorial, né? Então, sobre o que você fala, como você fala, quais plataformas, quais formatos, com que frequência, né? Então, você falou de 3 vezes por semana, mais ou menos. Hoje eu uso 2, né? Eu crio bastante conteúdo no LinkedIn também, e hoje eu defini que, para mim, a rede que fazia mais sentido, que, enfim, eu achava mais interessante, era o LinkedIn, e eu tenho também o blog. Meu blog também faz muito sentido para a minha organização de sustentabilidade agora como um todo, que também é escrito, eu gosto muito de escrever também. E eu acho que esse caminho é muito legal, quando a gente pega formatos, frequências, 2 vezes, 3 vezes. Eu acho que quando você começa a fazer muito mais do que isso, como você falou, você canibaliza o que você já criou antes, então acho que não é tão legal. Quando você faz só uma por semana, ela tem a tendência a ficar perdida ali. E quando a gente fala de rede social, infelizmente, uma característica é que ela, ao longo do tempo, ela se perde um pouquinho. Ela não tem ela não vai ter um tempo de vida útil
muito grande. E é por isso que, particularmente, eu gosto muito do blog. Um post no blog ele tem uma vida útil muito maior do que um post numa rede social, né? Então, e isso também vale quando a gente fala de YouTube. Depende. Porque o LinkedIn, primeiro, ele é diferente do Instagram. O Instagram vai jogando e vai caindo no infinito, né? Ok, isso concordo plenamente contigo. Mas o LinkedIn, ele tem a questão de artigos que ele sim. fica ali numa... Não, o artigo ele funciona como um post do blog. Isso, e aí eu recebo de vez em quando coisas que eu escrevi lá atrás, nossa, que vergonha, né? Tão crua ainda na questão de criação de conteúdos, encontrando a minha linguagem, mas está fazendo sentido para as pessoas e recebo feedback sobre aquilo que eu escrevi lá atrás. Então, assim, de novo, escrever conteúdo é uma entrega para o mundo. E é um ponto de interrogação na frente que você tem. Não sei se vocês têm o mesmo sentimento, mas quando você faz, eu estou pensando, eu vou atingir o público tal, desse jeito, dessa forma. Eu tenho os meus direcionamentos, ok? Eu sei quando eu quero atingir, né, um público X ou Y nas camadas que eu tenho ali dentro da minha rede, da minha comunidade, mas às vezes não funciona desse jeito. E ele tem o exemplo que eu dei, do post lá da COP 27, esse ano, 26, isso. Não, 28, né? Ano passado, 29, isso. Ano passado. Olha quantas copas eu já passei. Então, assim, foi um post que eu fiz e joguei para o mundo, porque eu precisava botar para fora e aquilo veio. Eu acho que outro ponto também que é bacana a gente colocar aqui é a questão da responsabilidade na criação de conteúdos, ok? Porque quando você é criador de conteúdo, você acaba tendo uma influência em outras pessoas. E dependendo do que você vai escrever, ou a forma como você escreve, ou o tom que você escreve, se é mais, né, de botar a lenha na fogueira, ou se você é mais de trazer o conhecimento técnico para que as pessoas tenham a sua própria visão, isso é muito importante. Então, de novo, não pensar só no like ou no número de seguidores, porque isso não significa nada, mas é o teu papel e a tua responsabilidade, o teu posicionamento em relação àquela temática. Eu sempre escrevi tudo que eu quis em relação à sustentabilidade, nunca tive nenhum tipo de censura, mas eu não adentro em alguns campos que são minados, porque eu não quero esse tipo de discussão, não é sobre isso. E eu trato sobre temas sensíveis, mas eu trato com muita técnica e com muita seriedade. E quando eu recebo, às vezes, feedbacks na própria rede ali, tentando aguçar, eu agradeço, ok? Agradeço a visão, porque cada um tem a sua própria visão, e que bacana que a gente tem isso, né? Senão a gente seríamos todos robôs. Agradeço a visão e coloco a minha postura também. Então, nunca tive problema, assim, de problemas de conflitos dentro dos meus posts ou da minha rede. As pessoas falam seus posicionamentos, mas ok, a gente tem algo muito maior e muito mais importante, que é trazer o conteúdo técnico com bastante responsabilidade nesse sentido. Hoje excelente ponto. É tão difícil, né, a gente ver criadores de conteúdo que têm essa mentalidade mais sóbria mesmo, vamos dizer assim, para não se afetar com alguns comentários que vêm, né, ou querer engajar numa discussão. Então, agradecer realmente é de uma personalidade bem elevada mesmo. Que bom que você traz sobre a abundância. Abundância, gente, você está jogando para o mundo. Como vai tocar naquela pessoa? Se tocou legal, bacana. Se não tocou, ok. Aí a gente tem que pensar, como eu posso fazer melhor? Esse é o meu lema de vida. Como eu posso me tornar uma pessoa melhor para fazer melhor? E como é que eu posso fazer melhor? Em tudo que eu faço todos os dias. E aí você não tem essa questão do ego de dizer, pô, o cara vem aqui me criticar, não sabe quanto difícil fazer, vem aqui me encher. Não é sobre isso. Espera aí, será que não teve aquele tom que eu não queria ter dado e acabou, né, dando uma mensagem errada? Então a gente olhar para onde a gente pode melhorar nesse processo. E aí você baixa a sua atenção e não entra em atrito e não entra em conflito, porque não é sobre isso. A gente tem que disseminar e tornar cada vez mais democrático o conhecimento sobre sustentabilidade. Esse é o ponto principal, a nossa responsabilidade enquanto criadores de conteúdos, especialmente de sustentabilidade. Mas uma dúvida pontual, Gi. Eu entendo a pessoa que interpreta, às vezes, diferente da maneira como você gostaria de ter falado. Isso acontece, e aí ele pode vir, talvez, com um questionamento que não era nem o que você queria abordar, e você
adota essa postura. Mas por curiosidade, você já teve algum hater, assim, alguém que veio de graça, assim, sem motivo algum, e foi só, assim, muito, muito, muito negativo? Claro! Quem não? Quem não? Deus! Bora lá respirar, por isso que eu medito, né? Claro. Mas, de novo, qual é o contexto que a gente está? A gente está, exemplo, né? Vamos trazer para a realidade, vida real. A gente está no Rio Grande do Sul, um problema gigantesco, que, né, os cientistas estão falando há décadas sobre isso. Muitas pessoas afetadas, quase 1 milhão de pessoas desabrigadas, e tem pessoas fazendo fake news e dizendo coisas. A gente está super perto aqui em Santa Catarina, e estão atrapalhando todos os trabalhos que estão sendo realizados lá. Dá vontade de perder paciência sobre isso, não dá? Mas aí qual é a nossa postura? De novo, somos profissionais e a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então eu tenho que ensinar e tenho que olhar e acolher essa visão e dizer, ok, obrigada pela sua opinião, eu agradeço, obrigada pela sua opinião, tipo, não é a minha, mas eu agradeço a sua opinião. E tento apresentar, né, qual é o ponto-chave ou o ponto técnico daquilo. Se a pessoa não quiser acompanhar, tipo, não tem espaço na minha rede. Teve um outro dia que uma pessoa disse assim, eu quero fazer uma pergunta, mas por favor, sejam gentis e educados comigo com aquilo que eu vou falar. Aquilo me impressionou. Aí eu respondi para ele assim, mas aqui todo mundo tipo, eu não admito nenhum tipo de desrespeito com ninguém, nem comigo, nem com outras pessoas da minha comunidade. E aí ele fez uma pergunta que foi até bacana. Eu disse, olha, que legal, que tal levar essa pergunta para a live que a gente vai ter nessa semana? Que era com uma especialista, era sobre mudanças climáticas. E foi super legal, ele participou um monte, depois ele acabou curtindo outros conteúdos e a gente trocou umas figurinhas. Veja bem, se eu pudesse, que é? Lá vem um chato, né? Um chato, vem... Não, você cria bloqueios. Então, uma dica, nunca desperdice um comentário na sua rede. Nunca faça isso. Vale ouro. Importante responder a todos, independentemente se são a favor ou contra. Concordo 100%. Seguindo nessa linha da criação do conteúdo, das trocas, uma parte que me interessa muito, assim, como criador de conteúdo também, quais são as fontes que te inspiram, né? De onde você busca esse conhecimento. Eu entendi que você estuda pra caramba, que você se aprofundou, tem MBA, tem pós, enfim, mas hoje em dia, quais são as suas maiores fontes de inspiração? Eu leio muito e eu leio sobre tudo. Eu leio sobre inteligência artificial, eu leio sobre economia, eu leio sobre física quântica, eu leio sobre sustentabilidade, sobre filosofia, sobre bruxaria, sobre cabala, eu leio sobre tudo. Porque, primeiro, você amplia a sua visão de mundo. Então, quando alguém vem, por exemplo, não, mas peraí, o cara tá lá naquele redondo da vida dele, então aqui a gente abre, né? E eu tento, claro que eu tenho os meus gurus, pessoas que eu digo, nossa, um dia quando eu crescer vou ser igual àquela pessoa. Então, e cada um nos seus papéis, eu acho que é bacana a gente ter isso, não ter um estereótipo ou alguém fechado, são pessoas que podem te conectar e que você, né, almeja alcançar, né, nesse sentido. E leio muitas pessoas de fora também, leio muito jornal fora. Então, acompanho Le Monde Diplomatique, El País, The Guardian, Euronews. Então, assim, tudo que tiver de fora, eu leio muitas reportagens fora também, para a gente poder dar uma amenizada, tirar um pouco dessa tensão que a gente tem no Brasil, dar uma filtrada. Então, sempre lá para poder pegar isso. Mas a leitura, ela é fundamental para quem quiser ler conteúdos, para criar conteúdos. Ela vai te dar base de imaginação. Eu vejo conteúdo em tudo, gente. onde eu passo, onde eu tô, eu digo, cara, nossa, isso aqui dava um post super bacana. Ou às vezes uma palavra que alguém fala, ou uma dúvida que alguém tem, aquilo já instiga, diz, não, talvez seja aqui uma coisa legal para estar sendo criada e tá sendo falada. Alguma fonte nacional que você recomenda, Gi? Ou alguma? Sim. Órgãos oficiais, ok? Nunca peguem fontes duvidosas, não façam isso. Então, leiam muito material da ONU, então, Pacto Global, o que você tiver, a gente tem Mackenzie, a gente tem tanta coisa legal, tantas instituições, Oxfam tem muitas instituições legais fazendo material aqui dentro do Brasil. Então, estudem muito, leiam tudo que vocês vão estar compartilhando ou publicando,
porque isso é crucial para dentro da fonte de vocês, tá? Legal. Antes de ir para o próximo tópico, eu gosto muito de livro de maneira geral, né? Vou pedir que você dê cada um, né? Cada um dá uma indicaçãozinha de um livro aqui legal para quem está assistindo a gente ter. Eu sei que são vários temas diferentes. O que eu vou indicar é O Futuro das Coisas. Desculpa. O Futuro é Mais Rápido do que Parece. É um que quando eu li, eu achei genial, me mexeu bastante, assim, porque traz muito sobre abundância também, né, mas traz muito sobre tecnologias novas, desde a inteligência artificial até diversas outras, nos mais diversos setores, e como elas estão cada vez mais se aproximando, né, convergendo para ter inovações disruptivas muito grandes. Então foi um livro bem legal, é do fundador do Singularity University, né, o Peter Diamandis, bem bacana o livro. E só fazendo um parênteses, eu acho que uma coisa também que vai muito legal junto com os livros, eu tenho feito cada vez mais, tem sido legal, são cursos pontuais, né? Quando a gente faz cursos, eu acho que a gente tem a possibilidade, além de trocar com o autor, entre aspas, né? A gente tem a possibilidade de trocar com muito mais pessoas em volta. Eu acho que isso tende a enriquecer bastante, né? Seja um curso de extensão, seja uma pós-graduação, seja uma coisa mais completa. Eu acho que também é muito legal. Mas passando a palavra para vocês, um livrinho que vocês indicariam? Quer ir, Bruno? Não foi? Pode ir. Eu ia falar do Ato Criativo, que é um livro que eu estou lendo agora, que eu estou achando super legal, e eu acho que a gente está num momento realmente de reelaboração de estratégia, né? Dentro da sustentabilidade, nem sempre a gente sabe todas as respostas, né? A gente está criando, né? A gente está num momento de transição planetária em todos os sentidos, então Ato Criativo é um livro que enfim, fala sobre criatividade, mas muito mais do que isso, tende, assim, não só no trabalho, mas em todos os aspectos da vida, e eu estou achando sensacional, super recomendo essa leitura. Eu recomendo O Rinoceronte Cinza. Eu estou finalizando ele, então é um livro que está mostrando como é que a gente não age diante de um perigo que está à nossa frente. E aí vai dando esses estágios, né, desde avistar esse perigo ou informações que tem a respeito, por que a gente não vai agindo até o momento final, que é a pancada. Então, né, trabalhando aí a questão das mudanças climáticas, a gente traz realmente a perspectiva de que a gente está olhando para um rinoceronte cinza e ele está avançando em direção a gente e a gente não está tomando nenhuma iniciativa. Mas tem outros livros bem legais, e eu vou deixar aqui canja para o povo. Eu leio muito filosofia, tem um livro muito legal que se chama Meditações, que é do Marco Aurélio, ok? E ele era um imperador e filósofo. Ele levou 11 anos para escrever esse livro, é um livro curtinho, mas ele é muito denso. E ele traz muito essa perspectiva do ser humano, do que é valor, do que é nobre. Então, nesses momentos, acaba servindo como régua para a gente de, né, entender, não, peraí, vamos respirar. Eu estou aqui para me tornar um ser humano melhor, então como é que eu estou nesse caminho? Qual é o estágio que eu estou? Então, assim, tem muito livro bacana nesse sentido, e esse é um livro meu de cabeceira que eu estou, de vez em quando, ali estou lendo e estou degustando esse saber, esse conhecimento, que é infinito. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende também, tá? Então, só deixar 2 dicas aí para ampliar um pouco esses horizontes nesse sentido. Dicas maravilhosas. Eu gosto muito de ler sobre estoicismo, né, de maneira geral. Sêneca também tem alguns livros bem legais sobre a brevidade da vida e alguns outros que eu acho que levam a gente para reflexões que vão, obviamente, influenciando ESG, sustentabilidade, mas sobre a vida como um todo. E eu acho que quando a gente se coloca no papel de criador de conteúdo, quando a gente se coloca no papel de colocar coisas para fora, quanto mais conexões a gente tem capacidade de fazer, eu acho que mais rica a coisa que a gente está criando vai ficando. E eu acho bacana. Para a gente ir agora para o finalzinho, Gi, tem 2 pontos que eu queria falar com você ainda. Um tem a ver com, não a ver diretamente, né, mas tem a ver com o que você já falou sobre LinkedIn Creator. Uma consequência do trabalho que você fez na rede, né, no LinkedIn, foi se tornar uma top voice em LinkedIn. E aí queria ouvir de você, como foi, né? Teve algum processo anterior ou simplesmente um dia alguém te mandou uma mensagem e falou, olha, você é top voice, Gi. E como é que isso gerou para você, que tipo de retorno, que tipo de coisas legais aconteceram a partir do momento que você se tornou uma top voice? Bacana. A iniciativa, né, de começar a criar conteúdo foi muito orgânico, ok? Então, assim,
não foi nada planejado, foi realmente, né, um esforço de colocar para fora. Mas a partir do momento que eu comecei a participar do LinkedIn Creator, e depois no final de 2022 eu participei de um programa de aceleração de criadores de conteúdos dentro da rede, foi super legal. Foram 100 pessoas selecionadas dentro do Brasil, eram 300 no mundo, e aí a gente teve uma imersão muito grande para entender como criar conteúdos e o que é criar conteúdos, né? Então, para a gente ter uma ideia, por exemplo, tem um conteúdo que você só fala sobre notícias. Tem gente que fala muito sobre notícias, o que está sendo na atualidade. Esse é um formato de conteúdo. De vez em quando eu até coloco, mas eu busquei um outro ponto. Tem gente que fala muito de experiências, então conta a sua história, porque tem sempre alguém que vai se conectar com aquela história também. E hoje o meu conteúdo é muito voltado para negócios. Então, trabalho muito com atualidades, tendências de mercado, legislação, enfim, esse é o conteúdo, né? Sai um pouco da notícia para mais ficar nisso. E nesse trajeto, ou nessa criação de conteúdos, eu acabei engajando um nível de público, ou um grupo de pessoas que começaram a ter relevância, ou encontrar relevância naquilo que eu falava. De novo, fazia mais sentido para eles do que para mim. E aí, quando veio esse convite, eu disse, peraí, então eu quero saber qual é o próximo passo. E aí sim eu criei essa linha editorial, né, com programações, com escolhas de temas, onde saiu aquele meu calendário ESG, veio desse editorial, então, né, tá disponível no meu site, giselebatista.com.br, eu dividi isso com o público, de novo, abundância, né, eu dividi com todo mundo sobre esse calendário, e a partir dali, sim, eu criei toda uma programação para que eu realmente pudesse alcançar o Top Voice LinkedIn em sustentabilidade. Mas não foi o foco, eu quero isso porque eu quero. Teve um ano que no ano de 2022 para 2023 eu não fui selecionada, eu disse, bacana, porque eu não estou preparada ainda. E aí eu internalizei aquilo, eu não fiquei frustrada, eu disse, não sou merecedora. Eu tenho que receber do universo daquilo que eu sou merecedora. Será que a entrega que eu estou fazendo está sendo o suficiente? Ou não? O que eu preciso, de novo, melhorar para me tornar melhor, para tornar melhor o mundo, né? E aí, sim, eu criei toda uma logística e o final veio esse reconhecimento, foi super legal, e tem até uma história que eu vou dividir com vocês em primeira mão, porque a minha filha estava fazendo uns exames e ela estava investigando a tireoide. A gente estava, assim, num momento de tensão muito grande aqui familiar. E lá, numa daquelas tardes que a gente estava aguardando o exame, saiu o resultado do LinkedIn Top Voice. E aí eu comecei a chorar. E liguei para o meu esposo. E aí ele disse, ai meu Deus, o que aconteceu? Saiu o resultado? Eu disse, sim, saiu. Mas eu estava falando do LinkedIn, não do exame da minha filha. Então, assim, aí depois é que eu percebi o susto que eu dei nele, né? Então, assim, foi um momento de muita mistura de emoções, e depois se resolveu tudo, coitado. Ele ficou super nervoso, mas foi muito legal e foi uma surpresa. Então, assim, eu tinha me preparado, tinha tentado dar o melhor, mas isso veio como resultado de reconhecimento da rede. Então, por isso que você tem que criar conteúdos, não é para você alcançar um objetivo, mas como é que você pode agregar valor na vida de outros profissionais. Como é que eu posso incrementar e ser útil na carreira de outros profissionais. Esse é o caminho para quem quiser traçar ou quiser, né, galgar estágios dentro da rede do LinkedIn. E agora o último ponto, para a gente fechar com chave de ouro, foi ótimo conhecer um pouquinho da tua trajetória. Quais são os desafios principais que você vê, tanto para a criação de conteúdo sobre sustentabilidade e a sua visão, né? Eu acho que você tem uma visão super crítica, no bom sentido, na sua comunicação como um todo, para a sustentabilidade, para quem está implementando sustentabilidade nas suas empresas. Eu acho que a gente vive um ponto de bifurcação. Então, do jeito que a gente fazia negócios, a gente produzia vida, a gente não vai conseguir mais, ok? Então, a gente precisa criar uma nova mentalidade, ou uma expansão dessa consciência, porque consciência a gente já sabe o que é certo e o que é errado. Falta é a gente expandir essa consciência e nos entendermos enquanto seres da natureza, e não superiores ao que existe no resto do bioma, porque a gente sobe no banquinho, né, enquanto espécie humana, sobe no banquinho da sustentabilidade, se acha superior porque é racional, porque é um ser pensante, mas a conta não está fechando e o planeta está saturado.
Então, eu acho que esse é um ponto principal para a gente poder expandir. E aí eu trago aqui muito a questão da espiritualidade. Então, é uma inteligência espiritual que a gente precisa ter nesse sentido. Porque todas as outras inteligências a gente já desenvolveu bastante. A gente precisa dessa reconexão. E aí, quando a gente olha isso, a gente começa a botar numa balança o que é investimento para a criação de um futuro mais sustentável, né, e seja coletivo, ou o que é custo. De novo, será que eu estou na escassez ou na abundância? A gente não pode mais viver numa mentalidade disso. Eu acho que o principal desafio hoje é a gente criar essa mentalidade de abundância, a gente criar negócios que sejam inteligentes, que sejam rentáveis, é sobre isso que a gente está falando, mas que eles sejam benéficos também para o coletivo. E que isso não venha de legislação. Porque daí a gente vai estar sempre naquela fuga, onde é que eu posso burlar, como é que eu posso diminuir, como é que eu posso reduzir. E aí quando a gente faz isso, a gente volta para um estágio atrás. Eu acho que a gente tem que realmente se empoderar de todo o conhecimento, de tudo que a gente tem nesse planeta maravilhoso, né, que é a vida desse planeta, e a gente realmente se empoderar em relação a isso e poder cada vez mais contribuir, cada um com o seu quadrado, com a sua performance, do seu jeito, né, com a sua contribuição, que é extremamente importante para esse futuro que seja sustentável e seja coletivo para todo mundo. Se em 2030 a gente não tiver um futuro que não seja sustentável para todo mundo, a gente não aprendeu nada. A gente tem que ter um futuro que seja para todos. É sobre isso. Maravilha. Eu estou super feliz de ter trocado com você, Gi, agora um pouco mais, nosso segundo bate-papo oficial. É muito interessante ver o teu caminho. Eu sou fãzaço de quem tem essa mentalidade, sabe, da abundância, da troca. Procuro fazer isso também quando desenvolvo conteúdo, quando crio, enfim, nas iniciativas que eu toco. É muito legal estar aqui junto com a Bruna também. Enfim, eu acho que esse papo todo foi incrível. Obrigado. Vou só passar a palavra para a Bruna para a gente encerrar e uma vez que a gente encerre, a gente fecha aqui esse papo muito legal sobre conteúdo para sustentabilidade, seja para a sua empresa. Isso funciona para qualquer tipo de empresa. As empresas precisam cada vez mais estarem analisando o que elas estão colocando para o mundo, como é que elas comunicam isso. Criação de conteúdo faz sentido nesse lado e faz também se você é um consultor, um profissional liberal, se você gosta de criar conteúdo sobre o assunto. Espero que tenha te ajudado. Um grande abraço. Bruna, sua palavra final. Gi, muito obrigada por estar aqui. Rafa, obrigada por organizar o Talks. Mais uma vez, foi sensacional. Aprendemos sempre muito com as pessoas que a gente traz, com a Gi não foi nem um pouco diferente. Obrigada por compartilhar bastante da sua trajetória, abrir coisas para a gente aqui inéditas também, e será muito, muito bem-vinda em outros momentos. Obrigada, Gi. Obrigada também pela oportunidade. Maravilha. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo IBESG Talks. Até.